Meu nome é William Oliveira e inteligência artificial pode te ajudar a pensar melhor. Meu nome é Marcelo Paiva e a inteligência artificial ela é uma ferramenta, né, que vai te ajudar na tomada de decisão, mas a tomada de decisão é sua. Meu nome é Felipe Olivoto e complementando o que o Marcelo disse, a maior inimiga da inteligência artificial é a estupidez humana. natural. E que é a estupidez natural. Exatamente. Então bora lá, gente. Hoje, aqui no episódio do E-Commerce em Escala, a gente vai falar como que a gente pode usar a inteligência artificial para a gente ter mais resultados, né? Como é algo muito abrangente, a gente pode ir por tópicos em algumas coisas que a gente pode usar para que dentro do e-commerce, dentro do negócio, a gente consiga ter mais produtividade, mais eficiência, mais lucro, ganhar mais dinheiro no final das contas, né? Então vamos lá. E aí, Felipe, qual que é? Antes de qualquer coisa, quase um disclaimer, a gente falou isso no episódio passado. O que é um disclaimer? Disclaimer é uma expressão em inglês para algo que eu não sei expressar em português. Mas é só para deixar claro assim, se tu veio para esse episódio pensando que, cara, eles vão me falar a ferramenta de inteligência artificial revolucionária do e-commerce, qual que é o segredo, o hackzinho atual... Você está certo, é isso mesmo. É isso, ó, vou te revelar, escaneei o QR Code. Na verdade, não. Aqui na Transcend a gente sempre foca em princípio. Então, o que a gente vai trazer para vocês é o que a gente utiliza na prática do dia a dia e principalmente é quase que um aviso por conta de todos os riscos que a inteligência artificial pode trazer. E aqui eu não tô falando de nenhuma teoria da conspiração, de inteligência artificial dominar o mundo, tudo isso que, assim, o que não falta é bobagem nesse sentido pra gente ver. Mas é no uso indiscriminado só porque é moda, sem entender qual que é o fundamento por trás das habilidades daquilo. E justamente o que a gente fala várias vezes, não se aprofundar em algo e sair usando na loucurada, né? O que eu vou falar pra vocês? Eu vi uma vez, no início, quando lançou a inteligência artificial, o ChatGPT e tal, eu não usava muito porque, primeira coisa, para a gente de fato usar algo, a gente tem que introduzir na rotina e tem que virar hábito. E eu lembro que eu vi um Reels, alguém falando que assim, ó, não sei para que vai servir direito, né, o cara falando assim, mas tentem alocar no dia a dia de vocês e tentem fazer tudo com ela. Eu falei, cara, isso aqui é inteligente, interessante, né? Porque ele pode otimizar. Tentem fazer tudo. Então, o que eu comecei a fazer? Todas as tarefas que eu comecei a fazer, eu comecei a usar como um auxiliar. Então, questionamentos. Porque se eu não tenho plena certeza do que eu estou fazendo, eu tenho agora um ChatGPT que tem informação de tudo que está disponível na internet para me dizer qual que é o melhor padrão de se fazer aquilo ali. E eu comecei a pesquisar qual que é o melhor padrão de tudo que eu faço. Tudo que eu faço, qualquer coisa. Então acaba que isso virou um hábito na minha rotina. Então é para pensar modelo de negócio, é para pensar em gestão, é para pensar em feedback para funcionário, é para pensar em plano de carreira, é para pensar em meta, para pensar em novos cargos que eu nem sabia que existia, que eu consegui encaixar falhas que eu tinha na minha operação, é para correlacionar dados, para pesquisar sobre coisas nada a ver com negócio também, sobre filosofia, teologia, eu uso para estudar a Bíblia, o ChatGPT. Então, tudo que eu faço, eu tenho como se fosse um segundo cérebro, o ChatGPT. Só que, qual que é a visão? Né? A minha perspectiva é que ele vai me dar dados, informações sobre algo para que eu tome a melhor decisão possível. Então, na verdade, na minha perspectiva, o que a gente precisa ter com o ChatGPT é a virtude da prudência. Deixa eu entender diligentemente algo que eu estou fazendo para tomar uma decisão mais assertiva. Né? Isso no sentido de tomada de decisão como um gestor do negócio. Para mim foi esse uso. Então, assim, eu literalmente uso para qualquer coisa, porque eu queria desenvolver o hábito. Né? Então, no meu uso é esse. Agora, para vocês, como que vocês têm usado, e depois a gente pode aprofundar mais em estratégias diretas de e-commerce, assim, como que vocês usam hoje o ChatGPT? Pode falar. Pode falar, Marcelo. Tá. A coisa mais importante sobre o ChatGPT também é a gente não usar, que nem vocês falaram, tipo de qualquer maneira. Sim. Porque a gente... por exemplo, eu como sou do setor do tráfego pago, imagina como fazer uma campanha de tráfego para um cliente de tal coisa. Tipo de, sei lá, moda feminina. Aí ele vai me dar algo totalmente genérico de como fazer. Então, a gente tem que entender que resultado que a gente busca
né? A resposta que a gente busca é específica pra gente perguntar pra ele e aí a gente obter as Exato, informações né? necessárias. Porque isso aí é muito importante, né? Porque se tu não sabe já o que tu busca... Porque, vamos lá, pra gente tomar uma decisão, a gente entende o contexto do negócio, a gente sabe como é que tá as finanças, quanto que a gente está disposto a investir. A gente sabe o impacto que tem se não dá certo aquilo ali naquele momento. Eu sei o que eu quero em termos... eu quero mais lucro, eu quero mais faturamento. Eu tenho que entender antes a estratégia, a intenção por trás de pedir algo, né? Porque a gente fala, como eu posso melhorar esse criativo? Ele pode melhorar isso de 1 milhão de jeitos diferentes. Aí ele dá uma resposta e tu vai correndo fazer, só que não tem nenhum dado. É como se fosse uma peça desconectada do quebra-cabeça do teu negócio, né? Pode ser uma boa peça, mas não pra tua situação e o teu momento atual, né? E fica genéricaço, assim, né? Ele tem que otimizar tudo. Exatamente, eu estou, né, aprimorando alguns processos e até esse de leitura de métricas e de dados, né, com o ChatGPT. Então, o que eu fiz? Eu montei um relatório dentro por exemplo, do MetaAds, né? Eu montei um relatório lá dentro e eu entreguei esse relatório para o ChatGPT, só que eu fiz um pedido específico para ele. Com base, eu vou falar brevemente, né? Com base nessas métricas, né? Onde eu preciso melhorar para atingir o resultado X, entendeu? Aí, só que o ChatGPT, ele vai querer o quê? Ele vai querer saber quais são as suas metas para cada métrica. Por exemplo, digamos que eu enviei para ele um relatório onde o CTR era 0,5%, o custo por sessão era R$1, só que eu vou falar para ele, olha, a minha meta de CTR é 1%. O meu custo por visualização de página de destino, né, que é o que está dentro da meta, é de 40 centavos. Eu tenho que entregar essas informações, eu entrego para ele as informações sobre as minhas metas, as informações atuais, e aí sim que eu vou pedir para ele, com base no que eu quero e na minha situação atual, aonde que eu preciso focar para vender mais. Uhum. Aí ele vai falar, olha, com base em todos os métodos que tu melhorar essa aqui, tu vai conseguir aumentar as tuas vendas. E para melhorar isso aqui, essas são as opções. Aí a gente vai lá e começa a aplicar, entendeu? E aí a gente, como o gestor ali, né, de tomar de decisão, a gente vai ter que entender quais são as mais viáveis de serem feitas e qual que a gente vai priorizar, né? Porque... Qual que vai gerar mais impacto? Exato, porque tem que ser, igual a palavra que vocês falaram que não conhecia, tem que ser execuível, né? Tem que ser executável o negócio para dar resultado. Não adianta eu só ter ali na teoria e não saber como fazer na prática cada coisinha também. E tem que ter a questão da organização e priorização, o que a gente faz primeiro e tudo mais. Então não adianta a gente só perguntar as coisas assim, mas assim, olha só, tu teve que primeiro ter os números documentados. Segundo, tu tem que ter as metas para cada um e saber se essa meta é factível ou não. E terceiro, tu vai ter que saber interpretar e executar a solução que ele te deu. Né? E outra coisa, antes de tudo isso, eu precisei criar e executar campanhas de maneira organizada, para poder medir, com os nomes certinhos, os públicos bem definidos, os criativos nomeados, com tudo, sim, porque senão eu vou entregar um relatório todo torto e ele vai falar um monte de coisa que eu não entendi nada. Mas agora eu puxo a informação e tá lá, a campanha X tem o resultado X, para te alcançar o que tu quer, tem que fazer isso, e aí tu tem que focar nisso aqui, nessa campanha. Agora na próxima é isso aqui. Entendeu? Então não é tão simples assim. Sim, e aí então assim, isso é um ponto bem importante assim para qualquer negócio que quer crescer, na minha perspectiva. O mais complexo do trabalho é a mensuração dos dados de forma correta. É o mais complexo do trabalho. Claro que tem ferramentas que ajudam, mas tu saber o que medir e que indicadores importam, né, para cada fase do teu funil é o mais importante, porque a partir daí tu vai afinando o negócio, né? Tu vai afinando e tomando decisões melhores. E tu, Felipe, para que tu tem usado mais? Eu acredito que uma boa definição, até pro que vocês comentaram, é que a inteligência artificial, pelo menos na fase atual que a gente vive, eu digo isso como planeta Terra, né, como utilidade, ela sempre vai ser um meio, nunca um fim, sabe? Até porque se tu quer ter uma visão imparcial do negócio, ela é muito boa.
como o William comentou. Só que o usuário comum, na maioria das vezes, ele não vai fazer como o Marcelo diz aqui que faz, que traz o contexto. Ele chega e pergunta, por exemplo, ChatGPT, tá? A maioria dos exemplos que a gente vai dar aqui vão ser relacionados ao ChatGPT, porque é a inteligência artificial que a gente mais usa atualmente, que a gente tem o plano premium e daí ele serve bastante para as nossas necessidades. Mas ele vai perguntar, ó, como vender mais? Ao invés de fazer todas as perguntas que o Marcelo trouxe, e ele vai te dar uma resposta. E a resposta até que vai fazer sentido, mas de uma forma generalista. E ele raramente vai perguntar ativamente coisas pra ti. Porque, em teoria, isso não é o papel dele, entendeu? O papel dele é te dar as respostas. Por isso que, muito mais importante do que a ferramenta... Se ele começar a te fazer pergunta do nada, já tá meio estranho. É bom tu acionar o suporte, começar com as teorias da conspiração. Polícia, talvez. Por isso que é muito importante tu saber utilizar a ferramenta. E eu acho que esse aqui vai ser um dos maiores insights que a gente vai dar assim. E eu até já fiz treinamentos com a equipe da empresa para eles saberem utilizar. Então, ó, eu sou gerente de tal coisa, minhas funções são essas, meu objetivo é esse. O que tu precisa saber de mim para que você consiga me entregar tal resultado? Tipo, tem que ter alguns prompts, né, que a gente fala prontos, para que ele consiga te corresponder e dessa forma ele trabalha muito bem. Mas voltando à tua pergunta em específico, para mim a principal vantagem é poupar tempo em questão de criação de copies, mas sempre tudo com fundamento. Por isso que eu trouxe toda essa introdução. Porque não adianta eu falar, ó, cria para mim a copy de um criativo para vender uma semijoia, por exemplo. Cara, vai ser algo totalmente genérico. Ele não vai acertar a comunicação da minha empresa, não sabe qual que é o criativo que eu tô falando, mas ele vai me entregar uma copy. E aí tu imagina se eu só pego, por exemplo, essa copy e largo no anúncio. Vai ficar ruim, entendeu? Sim. Vai ficar ruim, não vai comunicar, não vai fazer sentido. Eu vou falar agora, tipo, eu tenho já pré-definido várias copies relacionadas a isso. E eu passo todas as informações possíveis para criar uma copy de 4 linhas. Olha, tipo, primeiro, haja como um copywriter profissional que trabalha para uma empresa chamada Invictus Joias. Daí eu vou falando, o nicho é tal, e agora o meu objetivo dele... Beleza, eu vou agir assim. Então tá, agora crie uma copy que vai ser usado para topo de funil, em um anúncio no Facebook Ads, em um vídeo em que eu mostro tal situação. E você precisa fazer uma estrutura de chamar atenção, gerar desejo, depois fazer uma CTA. Ele me manda uma e eu só vou refinando, né? Faça menos formal. Aí quando chega onde eu quero, eu peço, faça mais 4 variações. Aí ele faz as variações, aí eu defino, essa aqui ficou legal, faz sentido e eu uso. Entendeu? Não é só faz uma cópia para eu vender semi-joia. Não, e no final tu ainda altera algumas coisas, entendeu? Com certeza. Vai mudar alguma coisinha ou outra. Então, assim, talvez tu tenha escutado tudo isso falando, meu Deus, é muito complicado, não vou utilizar. Não tem como não utilizar, tá? É a realidade, a tendência é que cada vez fique mais natural e é melhor que tu aprenda a utilizar porque tá cada vez mais presente em tudo na nossa vida, não só no e-commerce. E o que a gente vai se aprofundar e falar aqui é justamente das opções que a inteligência artificial tem para e-commerce, mas como tudo que a gente comentou tem que fazer sentido, tem que ter um fundamento lógico. Tem que ter um porquê, né? Tu deve receber um monte de anúncio. Vamos colocar um chatbot automático para atender seus clientes no WhatsApp, uma experiência personalizada. Anotei aqui também parte de criação de conteúdo, automação de marketing. Tem que fazer sentido, porque se tu só implementar tudo isso, daqui a pouco não vai se comunicar com o teu cliente ideal. Quantas vezes a gente já foi ser atendido por uma loja, era um chatbot, era algo assim, e foi ruim a experiência que a gente teve. Aí é que tá. A tomada de decisão para onde usar e como usar tem que sempre partir das nossas metas, né? Então, por exemplo, eu tô com uma meta de faturar 500 mil. Tá. Esses 500 mil, qual que é o meu CAC? Qual que está sendo a minha taxa de conversão no site? Qual que está sendo o meu ticket médio? Qual que está sendo o meu faturamento médio por usuário? Qual que está sendo o meu LTV e tal? As métricas que estiverem piores em relação às médias de mercado, a benchmark da tua indústria, do teu nicho, aí você vê o que dá para usar, pensar o que eu poderia usar de inteligência artificial para melhorar isso aqui. Como que eu poderia usar para melhorar este indicador especificamente? Porque, por exemplo, lembra do chatbot lá, atender de forma automática os caras? Sim. A gente assim que lançou, faz alguns anos já, né? Vários anos. E eu quis colocar na Invictus, por exemplo. Agora vai automatizar tudo, vão responder mais rápido, vai ser melhor. Só que o meu cliente, ele não quer responder 1, 2, não funcionava aquele negócio. Eu diminuí drasticamente minha taxa de conversão porque eu coloquei sem necessidade aparente aquele negócio ali, entendeu?
Então, a gente teve que voltar atrás, teve um atendimento mais personalizado e voltou a converter muito mais do que antes. Então, vai muito do teu negócio, dos indicadores que você quer melhorar e enxergar se tem alguma ferramenta para melhorar aquele indicador especificamente. Né? Tem, por exemplo, dentro do CRM, tem segmentações automáticas com base no comportamento do usuário. Eu acredito que isso é algo bem necessário, né? E as ferramentas que são boas já têm isso integrado, né? Não é uma coisa que tu vai fazer externamente, ele meio que já reconhece o comportamento do usuário dentro do teu site e consegue disparar e-mails conforme o produto que ele visitou. É tipo um remarketing do Facebook, só que por CRM via e-mail e via WhatsApp. Então isso é muito massa. Então tem ferramentas que já fazem isso e que aumenta a tua taxa de conversão mesmo. Só que é algo pontual que faz sentido. Né, no modelo de CRM. Isso aí é realmente muito válido. Outro ponto é, por exemplo, vitrine automática. Então, tem ferramentas que, dependendo do usuário que está dentro do teu site, dependendo do usuário, tem ferramentas que moldam a vitrine conforme o interesse do cara com base no que ele pesquisa no teu site. Isso também pode ser relevante. Só que eu já testei algumas no meu site e, às vezes, não aumentava a taxa de conversão. Então, é esses pontos que a gente tem que ficar analisando. Então, às vezes a ideia é muito boa, mas na prática não funciona. Não, Então, e o fundamento por trás da ideia também, o objetivo. Tu não pode querer adotar a inteligência artificial por preguiça. Vou colocar porque é mais fácil. Porque eu não quero depender menos de mim. O que é muito comum, às vezes, no dropshipping, né? Dropshipping já tem essa mentalidade, às vezes, de eu vou deixar tudo mais automatizado possível. Que eu não preciso atender, eu não preciso aparecer, só que é o caminho mais complicado. Mas eu já tô vendo alguns chats que estão evoluindo cada vez mais, que eles falam igual uma pessoa, cara. E não é de digitar um ou dois, entendeu? Exatamente. Por isso que a gente fala, né? É um negócio que é uma realidade atual e ainda está em constante otimização. Só que todos esses princípios que a gente falou aqui vão se adaptar para isso também. Vão fazer sentido, porque sempre vai ser essa questão de olhar, ver se faz sentido e testar no teu negócio. Isso, exatamente. Aí, o que eu recomendo? Padrão de teste, né? Tu nunca vai comprometer a tua operação. Então, vamos supor, a tua venda é 90% via WhatsApp. Vou demitir todos os vendedores e vou trabalhar com o IA agora. Cara, tu vai ter que validar isso de forma isolada, entender os resultados que isso traz. Às vezes, entender se a IA vai fazer uma parte desse atendimento e a outra vai com o humano. Às vezes, qualifica mais. Então, não ter essa mentalidade de fazer por fazer. Eu vejo que eu tinha muito essa cabeça bem no início do meu negócio, quando não tinha esse processo de tomada de decisão igual a gente tem hoje. Então, lançava uma novidade, falava, cara, sensacional, sempre fui muito otimista. Cara, isso aqui vai ser muito massa, não sei o que lá. E aí fazia em tudo e aí mudava o sistema e dava merda, diminuía a taxa de conversão. Então, tudo que a gente for fazer de teste tem que ser isolado. Então, vamos supor, quero substituir meus vendedores, tá? Talvez eu faça com um WhatsApp só, com um canal que eu tenho controle sobre a demanda que está vendo e eu vou monitorando isso para ver como é que vai melhorar a minha taxa de conversão ou uma etapa do meu processo de venda. Porque, por exemplo, na BH a gente tem duas etapas de venda. Qualificação dos leads por ICP, quem é o perfil de cliente ideal, e depois agendamento de reunião. Às vezes a IA poderia fazer a parte de qualificação e o agendamento ser uma pessoa, ou vice-versa, né? Ou a gente qualifica com uma pessoa e depois a parte de agendamento e follow-up para confirmar a reunião ser com o IA. Então, isso tem que ser testado de forma isolada para medir o resultado. Porque também, dependendo do tipo de serviço que tu faz, e se for mais caro, a pessoa vendo que é um robô talvez não se sinta tão acolhida com atendimento personalizado e não queira comprar, a tua taxa de conversão diminui de agendamento, de comparecimento. Tem isso também. Então, tem que ver como que o teu cliente percebe aquilo ali. Então, sempre que a gente vai falar sobre valor percebido, é um valor percebido pelo cliente. Então, não é um valor percebido pela empresa. Para mim é mais fácil. Foda-se, sinceramente. Tem que ser mais fácil para o cliente, tem que ser melhor para ele. Então, aí que tá. Tu tem que adequar a IA para contribuir com a vontade do cliente. Se não contribuir com a vontade do cliente, provavelmente as tuas taxas vão piorar. Mas o primeiro passo é saber as taxas, entender o que esperar e testar já meio que com... Eu espero que aconteça isso. A minha taxa hoje está 10 de conversão. Eu quero que vá para 13, por exemplo. Ou eu quero que mantenha 10, só que daí 100 pessoas. Que daí eu não vou ter o custo de uma pessoa para atender, então vai ter mais lucro. Então tem que pensar em todas as consequências e medir isso. Mas tem que ficar atento. Tem várias ferramentas saindo.
Agora pode ser que não tenha a ferramenta, igual eu estava falando para o pessoal antes, né? Talvez agora não tenha a ferramenta definitiva para o e-commerce, mas pode ser que daqui a pouco tenha. Então a gente tem que ficar de olhos abertos e olhando para o que está acontecendo. Tem várias coisas que estão... Por exemplo, já vi também estratégia de ManyChat para abordar os clientes no Instagram e já, com base no catálogo do site, configurar dentro do ManyChat, vender e mandar para os caras. A pessoa conversa com o ManyChat no direct e o ManyChat oferece os catálogos que tem no site, entendeu? Só que aí tem que ser medido, tudo certinho. E às vezes é complexo de fazer, mas daqui a pouco vai ser fácil. O cara, daqui a pouco vai ter o Instagram através do ManyChat ou do Make, sei lá, integrado com o teu site, que vai ver todo o teu catálogo e vai conseguir tirar dúvidas e oferecer pro cara ali sem ninguém. Entendeu? E de novo entra o que a gente falou no episódio passado. Talvez funcione para alguns nichos e para outros não. Exatamente. Mais uma vez a análise da natureza do negócio. Então tudo tem que ter sentido, tem que ter o contexto. Tudo tem que fazer sentido e ver como que o cliente se sente, né? Porque mesmo que ele tenha... trabalhando com pessoas, a gente vê que mesmo o cara tendo o que ele quer racionalmente, tu tem a dúvida do produto, tá aqui o produto, tem a dúvida do preço, tá aqui o preço e tal... Se não tiver o afeto humano, ele já não valoriza. Então aí entra essa questão, né? Você vai ter que ver... As pessoas gostam de falar com pessoas, essa é real. Ninguém gosta de ser atendido por um IA, pô. Pensa. Ei, pensa. A gente gosta do ChatGPT porque é gente com a gente, é uma dúvida interna, mas agora eu tô esperando ser atendido por alguém e aí o IA vai me atender. Entendeu? Já dá uma... Claro, mas assim como as pessoas não gostavam de comprar roupa por site, hoje vende bilhões. Então, às vezes é uma estranheza inicial, mas com o tempo a gente acostuma. Vira o novo normal, né? É assim mesmo e tal. Então é uma coisa que a gente tem que testar, gente. A gente não pode supor nada, a gente tem que testar e ir validando barato e ver como é que funciona. Não dá pra gente pré-supor nada. Só que, quanto mais luxuoso for o negócio, quanto mais premium for o produto, a tendência é quanto mais personalização humana vai precisar. Né? Não vai dar para te mandar um IA lá atender a pessoa. Provavelmente, mas a gente tem que ficar ligado. E aí, o que mais que a gente pode usar de IA para ajudar a galera? Processos, né, também internos. Isso. Agora, fugindo de ferramenta e falando na prática, tá? Para mim, para eu que trabalho com marketing diretamente... Que mim não conjuga verbo, né? Daí eu sou muito chato com isso. E acredito que para eu que trabalho com marketing diretamente... para nós outros. Copy e produção de conteúdo, para mim, inteligência artificial é uma mão na roda, assim. Uma mão. Porque eu não me considero uma pessoa muito criativa. Isso é aquele tipo de coisa que a gente não fala numa entrevista de emprego, né? Qual que é o teu maior defeito? Eu trabalho demais. Eu sou muito trabalhador. Esse é meu defeito, sabe? Eu me importo demais com as coisas. Agora que já fui contratado, eu falo. Eu sou muito perfeccionista. Eu não me considero uma pessoa criativa, tá ligado? Só que assim, no final, o resultado não tá nem aí se tu tá num dia criativo ou não. Ele quer que tu entregue. Não tô falando do William, tá? Tô falando do trabalho e da vida, que ela mesma te cobra isso. Mas do William também. E aí, assim, pra tirar ideia de anúncio, de criativo, de conteúdo no Instagram, cara, hoje em dia não tem como tu não usar para correr atrás, seja tu utilizando um PDF, utilizando como base, de novo, o teu contexto. E assim, não desconsidero ter um copywriter, porque eu tenho copywriter na equipe. Eu tenho copywriter, eu tenho social media. Só que eles também são treinados para utilizar a inteligência artificial porque facilita todo o trabalho. Entendeu? O trabalho do copywriter não é dar um Ctrl+C no texto do ChatGPT e me entregar, mas é utilizar aquilo ali como base para que consiga me entregar algo melhor. O que o profissional tem que saber, né? Qualquer pessoa, ele tem que saber os fundamentos para que aquilo funcione. Por exemplo, não tem como eu fazer um anúncio sem saber o ICP, que é o perfil de cliente ideal. Não tem como eu fazer o anúncio sem saber as dores e os desejos desse ICP. Não tem como fazer um anúncio sem saber a oferta e o diferencial dela, o que vai atrair o cara. O ChatGPT não vai te dizer isso. Tu pode até fazer um exercício que é das empresas do mesmo segmento que o meu, quais são as ofertas mais validadas e o que mais faz os clientes comprarem. Isso aí é uma boa pergunta, até para te ajustar a tua oferta depois de análise de concorrência. Anotando agora. Porque se tu pergunta isso, vai ter os padrões que já funcionam. E sabendo também a questão dos fundamentos, sabendo o CP, dores, desejos, a oferta, os tipos de página, para onde você vai mandar, padrões que funcionam, tudo isso vai facilitar. Mas a pessoa tem que saber os fundamentos.
Até porque, assim, galera, quando a gente é inexperiente, a pessoa fala uma coisa que é incrível, só que a gente é burro pra entender. Entendeu? O cara falou uma puta de uma ideia e pra mim não foi igual nada. Por quê? Porque eu não sei, não tenho o mínimo de conhecimento pra poder entender o que é uma boa ideia. Tipo, agora eu falei uma ideia pro Marcelo, falou, vou querer anotar aqui porque ele já entendeu o valor dessa ideia. E eu ignorei completamente. Porque ele tem já um conhecimento que essa informação, putz, aqui, como é que eu não pensei nisso aqui antes? E tem várias coisas que a gente faz isso. Porque a minha cabeça funciona, qual que é o padrão de excelência? Por quê? Porque seres humanos são muito parecidos. Então, o que funciona com um cara lá dos Estados Unidos é bem provável que vai funcionar aqui também com leves adaptações à cultura. Mas é ser humano, entendeu? Tem dores, tem desejos, tem vontades, tem medo, entendeu? Então, tudo isso é importante para te construir esse repertório. E essa... Na verdade, os fundamentos vão te possibilitar aumentar o repertório de forma fácil. Porque se eu não sei os fundamentos, eu não sei o que dá valor ou não, entendeu? Então, por que eu vou usar uma dor no desejo se eu não sei para que serve? Então, agora o cara que sabe o fundamento de copy, ele sabe, eu posso chamar a atenção com o viés, com o ângulo, o termo é ângulo de copy, que é uma forma com uma dor específica, com um desejo específico, com o entregável do meu produto, né, com o benefício do meu produto. E eu posso fazer isso de forma falada, posso fazer isso de forma cênica, posso encenar isso, eu posso demonstrar isso. Eu posso usar a mesma prova social de várias formas diferentes, porque eu vou fazer ganchos visuais, não só ganchos intelectuais, falados. Então, isso um copy tem que saber. Tá entendendo? Então, se o cara não sabe disso, como que ele vai criar uma boa copy? Não tem como. O ChatGPT vai mandar um monte de coisa lá e não vai saber reproduzir aquilo, né? Então, isso é bem importante saber que até pode usar o ChatGPT para isso, tá? Eu sendo um copywriter, eu sendo um dono de e-commerce, eu sendo um gerente de marketing, eu sendo um vendedor, que conhecimentos eu tenho que ter para exercer com excelência o meu trabalho? Ponto final, entendeu? O cara vai te dar um cronograma ali do que tu tem que se desenvolver para ser bom no teu trabalho e vai facilitar o entendimento de novas discussões com o ChatGPT, porque o cara sabe tudo, né? E, de novo, olha a importância do conhecimento. Porque se eu não faço isso, eu vou pensar o quê? Com base no meu achismo, o que um gerente de marketing tem que fazer. Exato. E aí eu vou perguntar pro ChatGPT sobre isso que eu acho que eu tenho que fazer. E ele vai me entregar. Ele vai te entregar. Mas não serve, por causa que eu teria que estar fazendo outras coisas, entendeu? Exato. Então tu tem que fazer toda a parte de trás antes. Vamos supor assim, funções e responsabilidades de um gerente de marketing, é esse círculo aqui. Aí o meu conhecimento me fala que eu tenho que fazer anúncios. Eu só pergunto desses anúncios. E aí eu esqueço todo o restante do círculo que já deveria estar sendo feito, que se fizesse, já essa dúvida que tu tem e não sabe como fazer já teria sido resolvido. Porque tu tá fazendo o básico do teu trabalho. Que quantas vezes isso já aconteceu? Várias vezes, porque não tinha uma profundidade de conhecimento sobre uma área específica. Então, é perigoso tu pressupor que sabe o que determinada função tem que fazer, ou o que determinado profissional tem que fazer. Porque se tu não trabalhou pelo menos 10 anos nessa área, tu não vai saber. Essa é real. Até hoje a gente aprende um monte de coisa por estar toda hora trabalhando, aprendendo e subindo níveis. Quanto maior o nível, menos conhecimento vai ter sobre aquele novo degrau que tu está atuando. Então isso a gente tem que ter clareza, né? Para ter essa humildade intelectual de entender que eu não sei as coisas e eu preciso perguntar o que preciso saber. E isso te bota na frente de muita gente. Porque tu vai ter uma robustez de pontos cegos que tu vai conseguir agora tapar, que os outros ainda estão naquela cela, né? Naquela visão encurtada das coisas com base no que ela já sabe. Então, até um princípio de copy, de marketing, é eu trabalhar com o que já está na mente das pessoas. Aí o que a gente faz? Vamos supor, eu quero falar sobre CRM, eu quero falar sobre retenção, monetização. Eu vou atrair os caras falando sobre tráfego, porque é o que está na cabeça deles. Se eu começo falando sobre CRM, retenção, não sei o quê, mas eles não estão nem aí, mano, porque eu nem sei, entendeu, o que tu tá falando comigo. Então eu nem sei o que tu tá falando comigo. Então se eu não sei, eu não tenho conexão neural para juntar as ideias, entendeu? Aí agora, se eu falo, quer saber como melhorar teu tráfego, não sei o que lá, eu quero saber, porque ele já tem ali o conhecimento sobre isso, mas depois fala, não é só tráfego, é isso. A mesma coisa
nos produtos, em moda. O que a pessoa quer? Ela quer saber o tecido, a qualidade? Não, ela quer saber da estética e quão bonita ela vai parecer naquele vestido. O quanto de status ela vai transmitir com a aparência dela. É isso que ela quer saber. Depois ela vai ver questão de qualidade, garantia, não sei o quê. Eu só quero garantia de algo que eu desejo. Se eu não desejo, por que eu vou querer garantia? Garantia do quê? Garantia de nada é nada, meu amigo. Eu nem quero esse negócio. Isso, um exemplo muito claro disso é produto técnico. Olha como a Apple vende um celular, Sim. como tu vende um console, um videogame. A Apple, o marketing dela, ela vai fazer, ó, o novo iPhone tem tantas polegadas, tem um chip M1, tem uma câmera octa-core de megapixel de não sei o quê. Mano, o cara não tá nem aí. Ele vai querer ver, ó, grava vídeo melhor agora. Vai, é isso. Cinema. Ó, dá pra filmar a lua. Acabou. Fim. Ganhou. É isso que os caras vão querer, porque é o que o cara entende. É mais simples a comunicação. E aí, depois que o desejo foi criado, aí sim, ele pode fazer. Então, eu entrei nisso só para dizer que para usar bem a inteligência artificial, a inteligência humana tem que ter o mínimo de fundamento possível. Tu tem que tomar cuidado com a estupidez natural. Porque tu tem que saber interpretar as coisas, né? Tem que saber interpretar. Outro ponto importante da inteligência artificial é treinamento de pessoas, né? Facilita demais, porque aí sim, para auxiliar a pessoa a desenvolver habilidade. Então, eu posso, por exemplo, eu tenho um processo do vendedor, manual do vendedor, todos os ritos de gestão que ele tem que fazer, a forma de quebrar a objeção e tudo mais. O vendedor, durante o dia, conversando com o cliente, teve alguma objeção específica, se já tem um documento treinado com o ChatGPT, o cara consegue a resposta na hora, ao invés de precisar do gerente para fazer isso. Isso já otimiza full. Né? Ou o cara tem que preparar para uma prova, estudar para alguma coisa com base nos processos da empresa. Facilita full também. Então, tudo isso aí é otimização de tempo, de produtividade, tu aumenta a qualidade das pessoas que estão dentro da empresa com a inteligência artificial, né? Isso é muito massa. E só um parênteses aqui, que a full quer dizer muito, bastante. Uhum. Não muito bastante, né? Muito e também bastante. Ou bastante. Ou bastante. Não, até essa questão que tu comentou no começo, mas para gestão de pessoas é muito bom. Porque às vezes te traz uma visão imparcial sobre algo. Uhum. Ó, eu tenho um colaborador que aconteceu essa situação, ele agiu dessa forma. Eu, como gerente, o que eu preciso fazer? E daqui a pouco o ChatGPT Opção 1, demissão imediata. Tu induz o ChatGPT ao que tu quer, né? Opção 2, agressão física. Não, essa não. Aí daqui a pouco ele te traz um ponto de vista de um erro que tu estava cometendo e não sabia. Aí eu tô culpando a pessoa quando eu talvez não deixei claro o que eu esperava dela, ou não fui um bom gerente, né? Então, cara, é muito bom para ter essa visão imparcial das coisas. E nessa questão de contexto, que foi o que a gente mais falou aqui. Inclusive no tráfego, que o Marcelo comentou, tirar insights de tráfego. Mas, no geral, é o que tem que estar na tua rotina. Tem que estar na tua rotina porque otimiza demais. É criar hábito tempo. de usar, né? Uhum. E ficar atento às ferramentas, ficar pesquisando as ferramentas que estão lançando e tal, para otimizar a taxa de conversão, para otimizar a tomada de decisão e tudo mais. Porque, por exemplo, a gente usa também para compilar e correlacionar dados. Porque hoje, a maior parte das ferramentas, elas te dão dados separados, né? No Google é uma coisa, né? No Facebook é outra, tem o Google Analytics e tal. Só que daí tu tem que bater Google Analytics com o que acontece de fato no negócio, com lucratividade, com CMV, com margem de contribuição, não sei o quê. E é tudo separado, não tem uma ferramenta que pega tudo isso. Agora tem algumas, até a Praxis, que é a nossa parceira, que está otimizando isso, mas ainda tem coisinhas que a gente tem que ter auxílio externo. Mas já adianta 1000 anos-luz ali no negócio. Em relação à Praxis que tu citou agora, antes a gente abria 70 abas no Google, agora abre a Praxis e tá tudo lá. Exatamente. É inacreditável. Exatamente. A única coisa é bater com a lucratividade e tal. E o que a gente tem feito é correlacionar aquilo que a gente falou, né? De segmentação. Então, eu consigo segmentar não só com matriz RFM, que é pegar o histórico dos clientes que já compram com a maior compraram recentemente, compram com maior frequência e que monetizam mais. Eu consigo pegar esses 3 parâmetros, mas eu consigo também agora pegar o que só cliente novo compra, o que só cliente recorrente compra, para criar estratégias ainda mais segmentadas de otimização de verba. Imagina, na Praxis, imagina agora tu que está necessitando desse tipo de ferramenta. Tu
Tu consegue ir lá e falar assim, que cliente que mais gasta comigo? Aí só clica em botões e filtra, esses aqui. Puxa vida, agora eu posso enviar um WhatsApp ou um e-mail para as e aí tu pessoas pode com criar... uma oferta e eu não vou gastar R$1 com um anúncio. Exato, e tu pode usar a inteligência artificial para saber como se comunicar com esses caras. Como que eu tenho clientes aqui que eles gastam mais comigo, eu preciso enviar uma oferta diferenciada para eles. Como que eu posso me comunicar? Nananana. Pum, aí vai lá e envia. Isso o quê? Demorou o quê? 20 minutos? Entendeu? Que informações eu preciso saber? Que produtos que eles compraram? Agora eu vou ver aqui quais clientes compram mais vezes de mim. Aí vai lá e clica mais 2 botões, mais uma outra lista. E vai lá e envia de novo e vende mais. E assim vai. Mas, cara, eu acredito que é isso. E assim, o jogo da inteligência artificial é a gente criar o hábito de usar para tudo. E a gente vai aprimorando, aprendendo e ter uma humildade intelectual no sentido de estar sempre questionando quais são as melhores perguntas, né? Porque a pergunta certa te dá uma resposta com muito mais qualidade. Não adianta eu perguntar coisa errada, né? Pressupondo que eu sei o que eu quero. Então, muito cuidado quando tu acha que sabe tudo de algo. É impossível saber tudo de algo, entendeu? Ainda mais no mundo atual que toda hora atualiza. Então, na verdade, tu tem que estar em constante busca para entender o que mais funciona. Aí sim vai ficar mais fácil, vai ficar mais leve e tu vai aprender muito com isso aí. Só que o normal é que quanto menos tu sabe, mais tu acha que sabe, né? Pelo menos a grande maioria das pessoas. Dunning-Kruger. Síndrome de Dunning-Kruger. É exatamente sobre isso. Cientificamente comprovado, quanto mais uma pessoa sabe, menos ela acha que sabe, porque ela entende que tem muito mais a ser aprendido. Quanto menos uma pessoa sabe, mais ela acha que sabe, porque ela se baseia com aquela pequena informação, não entende o todo, então ela acredita. É que ela fica exposta só ao que ela já viu. Na prática vou assistir uma aula aqui, vou estudar um pouco. Nossa, eu não sei nada realmente. Agora o que eu acabei de ver era algo que eu nunca imaginei. É por isso que agora ela aprendeu, sabe mais e vê que não sabe tudo. Exatamente. Aí quem não faz isso, tipo, aprende ali e tudo mais, não vai mais buscar informação e acha que aquilo que ela sabe é o mundo que existe, ponto. Exatamente, ela acha que é. No geral, crie o hábito, mas não crie a dependência de utilizar. Para a gente finalizar, até acho que a gente pode dar aquele exemplo de precificação que a gente estava falando ali fora, mas eu tinha anotado aqui dos riscos de inteligência artificial no e-commerce, e um dos principais que eu tenho é dependência de IA sem supervisão pode gerar erro. E é muito importante essa parte de supervisão, do que a equipe faz, de como eles utilizam, porque essa visão, falando assim, contigo que já é um gestor de e-commerce maior, que tem uma equipe, às vezes tu dá a ferramenta no estilo, tu pode usar isso aqui para responder do cliente. Só que talvez o teu colaborador não foi bem treinado a usar e isso pode trazer um risco para o teu e-commerce. Pode ser respondido uma pergunta de qualquer jeito se esse colaborador for muito dependente da inteligência artificial. E o exemplo de precificação que a gente falou, que a gente estava discutindo. Mas já é um erro de gestão, né? Exato. Por isso que tu não pode depender exclusivamente de inteligência artificial. Óbvio, tem que ter supervisão, óbvio. E aí, assim, precificação, tá? Muito comum hoje em dia recomendarem utilizarem inteligência artificial para precificar os produtos. E às vezes tu até pode pegar, qual que é a média do mercado para esse produto aqui. E ele vai te dar e tu pode tomar aquilo como base, mas se ele não entende o teu contexto, ele não sabe quanto que tu paga especificamente por aquele produto no fornecedor, quais são os custos de venda que tu tem, a tua comunicação, o teu marketing, aquilo que é saudável para ti. Só que ao mesmo tempo tem aquilo que a gente falou da concorrência. Geralmente a inteligência artificial, ela pode pegar também e precificar teu produto, caso tu peça, com base naquilo que é da concorrência. O que é importante também, porque se teu preço não for competitivo para o mercado, tu não vai vender. Então vocês viram como são duas formas de respostas diferentes, as duas fazem sentido, mas vai depender muito do teu contexto e a forma que tu usa. Então é isso que a gente tem que estar sempre atento para cada coisa que a gente for utilizar. Tudo a gente tem que saber o fundamento, porque não adianta eu precificar para ter lucro, sendo que para eu ter lucro, aquilo ali tem que ser vendido e com escala. Então, tu vai ter que sempre achar o equilíbrio entre custo e preço, né? Porque senão acaba que tu impede da venda acontecer aumentando o teu CAC. Aí não adianta nada, tu economizou botando um preço maior, né? Tu tá tendo mais margem na teoria, só que daí, se o cliente não aceita o preço, teu CAC aumenta. Então a gente tem que sempre achar o equilíbrio ali, que a gente chama de Product Market Fit, é o fit do produto no mercado, e com a precificação correta. Fechou? Fechou. Então, gente, é isso aí, tá? Tamo junto. Obrigado por ter ficado até aqui. Qualquer dúvida pode comentar aqui embaixo também. E
Se você quer ter um time de profissionais em e-commerce fazendo toda a estratégia de aquisição, retenção e monetização dentro do seu negócio por você, aqui embaixo vai ter uma opção de orçamento que o time da Transcend vai entrar em contato contigo e te explicar como é que funciona. Fechou? Então é isso e até o próximo. Valeu! Fechou.